Ele reencarna como o antigo e poderoso rei lunar Su Liang, mas além de reencarnar como rei, o jovem ainda ficou com algumas de suas memórias. Ao descobrir que ele é o poderoso deus, ele se assusta, afinal, o rei dominava a lendária fera borboleta lunar, que tinha o poder de voltar no tempo, mudar o destino e até viver para sempre. Por conta da sua relação próxima com a fera, o rei Su Liang na época foi exaltado e admirado por todo o povo, sendo elevado ao patamar de um deus. Em um mundo onde feras e humanos habitam juntos, ter uma fera poderosa e rara para si significa tudo. Elas podem controlar desde o vento e a chuva até destruir o céu e a terra. Com as memórias do rei, a primeira coisa que o prota faz é verificar os seus status, descobrindo que na verdade o rei lunar possuía apenas uma estrela de poder, e que a fera borboleta lunar que ele dizia ter era apenas uma borboleta cintilante de nível baixo, ficando arrasado ao descobrir que toda a vida do rei lunar era baseada em uma mentira, na qual todos acreditavam, tendo dezenas de fiéis por pensarem que ele domava a lendária borboleta lunar. E para piorar, na época o rei lunar aceitou uma batalha contra o imperador Kang Guye, que acontecerá daqui a 3 anos, sendo que esse imperador possui nada mais, nada menos que 8 estrelas de poder. Acontece que na época o rei lunar não mentiu ao todo. Na verdade, ele acreditava fielmente que a borboleta cintilante era a lendária borboleta lunar, sendo que em sua forma contida, acreditando que no momento certo ela iria revelar a sua forma original ao cair em uma situação desesperadora e mostraria ser a majestosa borboleta lunar. Ele acreditava tanto nisso que tinha uma frase de efeito para suas fãs. Na época ele dizia: "Contanto que você acredite, ela virá." O prota então invoca a borboleta cintilante e fica encantado por ela ser bem fofinha, mas logo cai na real, pensando que embora seja fofa, ela não terá nenhuma utilidade em sua batalha contra o imperador, já que diferente do rei originário, ele não acredita que ela seja de verdade a lendária borboleta lunar, pensando que a solução talvez seja até usar algum cheat de trapaça na batalha, já que ele está mais fraco que uma mosca de banheiro, ficando inconformado de como o rei originário aceitou tal batalha, sendo domador de feras de uma estrela contra um imperador que possui fantásticas 8 estrelas de poder. Ao ver seu desespero, a borboleta cintilante faz carinho em sua bochecha tentando o consolar. Ele então acaba tendo uma memória do rei originário, porém o estranho é que sua mente parece rejeitar essa informação de todas as formas. Depois de um tempo fazendo muito esforço, ele finalmente se lembra, Lunar Book. Ao falar o nome, o livro é invocado em sua mão. Ao abri-lo, ele vê o nome e a descrição de todas as bestas que contém nele, sendo ilustradas e ranqueadas desde a classificação mais baixa até a mais alta. Esse livro se baseia no seguinte sistema: assim que você coletar uma besta, você ativa o seu ícone no Lunar Book, e ao coletar bestas suficientes, você pode rolar e trocá-las por uma besta melhor. Ao folhear o livro, ele vê que a ilustração da borboleta lunar tem um grande ponto de interrogação, constatando que o motivo de sua mente rejeitar o Lunar Book é porque o livro não considera que a borboleta cintilante seja a poderosa borboleta lunar. Ao ter um ponto de interrogação, a poderosa borboleta é considerada apenas uma lenda pelo livro. Ele fica de cara, mas logo pensa em um plano. Já que ele está em uma academia de domesticação de feras lunar, ele pensa que não deve ser difícil encontrá-las e coletá-las para jogar no livro e assim juntar até conseguir trocá-las por uma besta melhor. Seu objetivo é juntar 10 bestas, para daí então trocá-las. Todo animado, ele diz que quem sabe, com sorte, ele consiga pegar a borboleta lunar de verdade. Porém, seu foco principal é se esconder dos olhos de todos até ficar verdadeiramente forte, já que a sua luta contra o imperador acontecerá somente daqui a 3 anos, sendo assim, ele terá tempo para se preparar. Na residência dos estudantes, uma garota com orelhas de gato chamada Bey alimenta um coelhinho no jardim e é pega por sua amiga chamada Jean, que chama a atenção dela por estar alimentando criaturas de baixo rank, questionando o que ela irá fazer se essa criatura acabar se apegando a ela. Bey a tranquiliza dizendo para ela se acalmar, pois não vai assinar um contrato com um coelho lunar de baixo escalão, dizendo que está somente se divertindo. Porém, sua amiga não se satisfaz com a resposta, ficando cada vez mais incomodada, diz que Bey é uma elite na academia. Se ela for pega com o cheiro de um coelho mequetrefe, poderá não ser capaz de atrair a atenção de feras mais poderosas. Jean então acaba mencionando o seu ídolo, o Rei Lunar. Ela diz que ele nunca
manteria contato com criaturas de rank baixo. Após todo o discurso de uma fã apaixonada, o coelhinho corre atrás de alguém que passava por ali, e esse alguém era nada mais nada menos que o próprio Rei Lunar. Elas ficam ali derretidinhas, admirando seus olhos penetrantes e seu rosto de aparência única. Por dentro, o Prota acaba tendo os pensamentos inapropriados ao ver a garota com orelhinhas de gato. Com isso, ele logo vai embora se sentindo envergonhado. Andando pela academia, ele acaba entrando no laboratório lunar na esperança de encontrar 10 feras que ele precisa para o Lunar Book. Passando pelo pavilhão e indo cada vez mais fundo, o Prota acaba notando umas bolhas brilhantes flutuando ao redor dele. Ele toca em uma delas com os seus dedos e a bolha acaba explodindo. Após estourá-la, ele é informado que acabou de desbloquear novas feras de rank baixo. De repente, ao ir cada vez mais fundo para dentro do laboratório, seus sentidos vão ficando mais aguçados, levando Sui diante de uma porta enorme. Sentindo que ele pode ter entrado em território de uma besta de rank médio, ele abre a porta e entra na sala cautelosamente. Ele se depara então com uma enorme sala adornada com cristais pendurados no teto, e no centro dela ele vê uma criatura magnífica com um símbolo de lua no meio. O Prota se aproxima da criatura, sem acreditar que encontrou uma fera tão magnífica deitada confortavelmente em um travesseiro de pelúcia. Curioso, ele começa a ler as especificações da criatura que estava no telão. Nela dizia que a fera se trata de um cervo de flor branca, de rank médio, com aparência e beleza única, gentil de personalidade e que adora banho de lua. Logo após isso, 2 garotos estranhos entram na sala e ficam igualmente chocados ao ver a flor branca no laboratório lunar. Um deles não se contém e acaba falando algumas certas besteirinhas para seu amigo, e ela acaba ouvindo de canto a conversinha safada, fazendo uma cara de desgosto. Porém, o estudante não para e continua falando groselha. De repente, uma onda de água cai em sua cabeça, o deixando encharcado. Eles então percebem que irritaram a criatura e dão no pé rapidamente, não acreditando que uma fera de rank médio poderia entender a fala e compreender os desejos de um ser humano. De qualquer forma, Sui fica encantado olhando para a criaturinha, e por um momento ele consegue entender o porquê de existir furries. Furry, como vimos, é a espécie da Bey, que é meio gata e meio mulher. A flor branca fica fascinada com os olhos de Sui, chegando bem pertinho dele para o examinar. Ficando cada vez mais próxima, ela acaba conseguindo sentir a sua respiração quente. Aqui é a Yuni, e se você tá gostando, já se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda muito, gente. Sem tempo para perder, Sui invoca o Lunar Book, fazendo a Bambi se assustar, dando um pulo para trás com o movimento repentino do Prota. Ele então fica em choque ao ler o livro e ver as verdadeiras especificações da criaturinha. Ele descobre que ela não é uma simples fera de rank médio, e sim uma besta suprema capaz de destruir um reino inteiro. Uma besta suprema é o rank mais alto que uma besta consegue ter, sendo o mestre que governa todos os animais. O coração de Sui quase sai pela boca, imaginando que será feito de petisco pela Bambi. Porém, ele logo se acalma a pensar que a academia deve ter boas razões para deixar uma fera tão perigosa andando por aí, e constata que se ela fosse realmente hostil, teria feito churrasco com o estudante sem vergonha de agora há pouco. De repente, ao ver a flor branca em posição de ataque, ele começa a elogiar para mostrar que não está oferecendo perigo a ela, saindo da sala de fininho todo posturado. Mas assim que ele sai da sala, a verdade aparece. Ele na verdade ficou se borrando de medo, saindo correndo pensando que a Bambi estava o seguindo para fazer ele jantar. Ela fica sem entender nada e curiosa sobre ele. Na perspectiva dela, ela somente estava fascinada com seus olhos lunar. Sendo assim, ela volta para sua cama e vai pesquisar sobre ele desbloqueando seu celular. E após fazer uma rápida pesquisa, a flor branca descobre que ele é o Rei Lunar Su Liang, ficando sem palavras. O Prota volta para a área dos quartos, pensativo sobre a criatura e se sentindo aliviado por ter conseguido escapar ileso. Ele acaba encontrando o coelhinho lunar de mais cedo e acha uma coisa estranha. De acordo com as características das criaturas das esferas desse mundo, geralmente bestas do tipo lunar se tornam agressivas sob a luz do luar. Sua força e seu tamanho também aumentam. O Prota então se questiona o porquê da luz do luar não está afetando o coelhinho. Ao pensar isso, ele se assusta com a possibilidade de o coelho ser um boss, pois está se contendo e dominando sua transformação, mesmo sob a luz da lua, ficando todo esperançoso ao pensar ter encontrado outra besta de rank supremo. Ele então pega o seu Lunar Book para entender mais sobre as características da criaturinha. Nele diz que o coelhinho sofre de uma deficiência genética, que não o deixa se transformar ao absorver a luz da lua de uma noite comum.
mas que consegue apenas se transformar ao absorver a luz de noite de lua cheia. Sendo assim, somente com o lar mais forte ele consegue ter um poder de combate. O prota fica desapontado ao pensar que o coelho é pior que uma besta de rank baixo e se desanima, pois tinha pensado que havia encontrado outra criatura de rank alto, mas de repente ele se assusta com um barulho. Era o celular de uma misteriosa garota que o observava por detrás do alojamento. E esse foi o recap de hoje. Se quiser a parte 2, diga aí abaixo nos comentários que trago aqui resumidinho para você. Um beijo e até a próxima!